Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá, próxima revisão, vamos falar um pouquinho sobre as chamadas funções inorgânicas. Na aula de hoje, vamos falar sobre ácidos e bases. Então, vamos começar primeiramente com ácido. Ácido é toda e qualquer substância, segundo o conceito de Arrhenius, que em solução aquosa, tem que ser dissolvido em água, ele sofre um processo de ionização e ele vai liberar qual íon? Ele vai liberar o íon H+, ou H3 ou mais. Um dos dois você vai ter como referência. Então, ácido é toda e qualquer substância que, em solução aquosa, libera o íon H+, ou H3 ou mais. Porém, quando eu falo em formulação e nomenclatura, a professora Tati deve ter começado, ou lembrado com você, assim como a professora Ana, que existem 7 ácidos importantes que vocês precisam memorizar. E esses ácidos, eles têm uma sequência, e essa sequência é essa daqui, ó. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. São esses 7 elementos que vocês têm que colocar nessa ordem aqui. Provavelmente eles falaram sobre alguma frase para você lembrar, como não como bolo claro, só pão sírio, ou alguma coisa similar. Mas para você montar o teu ácido, eu tenho uma sequência de hidrogênios. E a sequência é 1, 2, 3, volta a repetir, 1, 2, 3, 4. Esses são os meus 7 ácidos com os seus respectivos Hs. Mas esses ácidos também precisam ter uma certa sequência de oxigênios. E os 4 primeiros têm 3 oxigênios e os 4 últimos ácidos têm 4 oxigênios. A saber, ácido nitrogênio com íco, nítrico, carbono com íco, carbônico, boro com íco, bórico, clórico com íco, clórico, enxofre com íco, não é enxófrico, tá? É sulfúrico, P de fósforo com íco, fosfórico, e o silício com íco é o ácido silícico. Esses são os 7 ácidos que vão me interessar. Porém, desses 7 ácidos aqui, você pode construir os demais, fazendo o quê? Se porventura você precisar tirar um átomo de oxigênio desses ácidos, a terminação do seu ácido passa a ser oso. Se você tirar um oxigênio desses ácidos, você vai ter um ácido com a terminação oso. Por exemplo, qual seria a fórmula do ácido nitroso? Peraí. O ácido que tem nitrogênio da minha tabela é o HNO3. Mas esse é o nítrico. Como é que eu montaria o nitroso? Tira um átomo de oxigênio. Tirando um, HNO3 vai virar HNO2. Me dê a fórmula do ácido cloroso. Cloroso. O cloro está aqui. HClO3, mas esse aqui é o ácido clórico. Como é que eu transformo o ácido clórico em cloroso? Tira um átomo de oxigênio. E aí vai ficar HClO2. Professor, mas para por aí? Não. Se porventura você precisar tirar 2 átomos de oxigênio, o teu ácido vai receber o prefixo hipo e uma terminação oso. Caso eu precise montar um ácido hipo com a terminação oso, eu vou tirar 2 oxigênios do ácido referência. Quer ver? Me dê a fórmula do ácido hipofosforoso. Para você montar o ácido hipofosforoso, só para você compreender, eu vou lá na tabela e eu acho o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Só que esse ácido é o ácido da tabela que tem a terminação ico. Porém, se eu tirar 2 átomos de oxigênio desse ácido, permanece os 3, o P, e 4 menos 2, eu vou ter 2 oxigênios. Esse aqui é o meu ácido hipofosforoso. Agora, e se eu tirar todos os oxigênios? Se você ficar sem nenhum átomo de oxigênio, o seu ácido ele vai ter a terminação hídrico.
O ácido que não tem o oxigênio, ele vai ter a terminação hídrico. Professor, como assim hídrico sem oxigênio? Quer ver? Ácido clorídrico. Vem aqui na tabela HClO3. Se você tirar todos os oxigênios, o que te sobra? HCl. Ácido sulfídrico, H2S. Tire todos os hidrogênios, você vai ter um ácido com a terminação hídrico. E aí, só por desencargo da minha consciência, existe um ácido especial que ele tem a prefixo per e tem a terminação ico. E todo ácido perico, ele vai ter uma nomenclatura e uma formulação especial. Mas todos os ácidos que receberem o prefixo per, eles vão ter uma fórmula geral. 1H, o símbolo do elemento e 4 oxigênios. Por exemplo, ácido perclórico, HClO4. Perbrômico, HBrO4. Periódico, HiO4. Sempre assim. Então, repare, para você compreender a nomenclatura e formulação dos ácidos, eu preciso decorar esses 7 ácidos aqui. Não como bolo, claro, só, pão, sírio ou qualquer outra frase que vocês aprenderam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Os 4 primeiros têm 3, os 3 últimos têm 4 oxigênios e todos eles têm a terminação ico. Todos têm a terminação ico. Agora, se eu precisar montar um outro ácido, eu sempre vou atrás da quantidade de oxigênios. Se eu tirar um oxigênio desses ácidos, vira oso. Se eu tirar 2 oxigênios, hipooso. Se eu tirar todos os oxigênios, ele vira hídrico. E caso você tenha um ácido especial com o prefixo per, ele é o perico, periódico, perclórico, permangânico e assim por diante. Porém, a professora Tatiana, ou a professora Ana, ela deve ter falado que existem alguns cuidados em alguns ácidos quando se fala em classificação. Tem algumas classificações que são simples. Por exemplo, oxiácido, ácido que tem oxigênio. Hidrácido, ácido que não tem oxigênio. Então, todos aqueles que têm a terminação hídrico são hidrácidos. Qualquer ácido que eu tenha aqui na tabela e que perde 1 ou 2 oxigênios é um oxiácido. Mas tem uma classificação que diz respeito ao número de hidrogênios ionizáveis, mono, di, triácido. Normalmente você olha na fórmula do ácido e me diz se ele é mono, di ou tri. Porém, existem 2 ácidos que vocês vão ter que tomar cuidado, que é o H3PO3 e o H3PO2. Esses 2 ácidos, vocês tomam um cuidado todo especial. Primeiro por quê? Ácido nítrico só tem um H monoácido, diácido, triácido, mono, di, tri e tetraácido. Olha a fórmula do composto, pela fórmula você já consegue fazer a classificação. Porém, cuidado com esses 2. Embora eles tenham 3 átomos de hidrogênio, o primeiro ácido só tem 2 hidrogênios ionizáveis e esse aqui só tem 1 hidrogênio ionizado. Cuidado com esses 2. Eu até brinco que ácido que tem P é de fósforo, mas é um P de perigo. Perigo porque ele pode ter uma relação diferente. E aí tem um outro ácido que vocês vão ter que tomar cuidado, porque as professoras de vocês falaram que para você determinar a força de um ácido, você pega a quantidade de oxigênios, subtrai a quantidade de hidrogênios, e essa conta se der 2 ou 3, ele é forte, 1, moderado, 0 é fraco. Então, você vai pegar a quantidade de oxigênios, subtrai a quantidade de hidrogênios ionizáveis, cuidado com esses 2, não é o número de Hs da fórmula, mas o número de hidrogênios ionizáveis. E os 2 únicos que fogem a essa regra são esses 2. Por exemplo, ácido nítrico, 3 menos 1 dá 2. 2 é forte. 3 menos 3, 0, ácido fraco. 4 menos 3, 1, ácido moderado. Se essa subtração der 2 ou 3, forte, 1 moderado, 0 fraco. Mas isso não vale só para um ácido, que é o H2CO3.
pela lógica, 3 menos 2 daria 1. Pela lógica, ele deveria ser um ácido moderado, mas ele não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco. Então, cuidado com esses 3 ácidos aqui. Os 2 primeiros não correspondem ao número de hidrogênios pela quantidade na fórmula, e o H2CO3, ele deveria ser moderado, mas ele é um ácido fraco. Então, sobre ácidos e formulações e as suas devidas classificações eu tenho aqui. Porém, como as professoras já adiantaram um pouco o expediente, repare que isso aqui quando eu envolve ácidos. Agora, quando eu tenho bases, eu vou colocar na concordância aqui, ó, ácidos e bases. Então, ácido é toda e qualquer substância que se ioniza. Base é toda e qualquer substância que em solução aquosa sofre dissociação e ela vai liberar em água OH-. Ácido libera H+, e base vai liberar OH-. Só que base é bem mais tranquilo que ácidos. Primeiro, por quê? Como é que eu faço para montar a fórmula de uma base? Para você montar a fórmula de uma base, basta você pegar um M. Professor, mas o que é esse M? Esse M é um metal. Ou, na pior das hipóteses, ele pode ser um íon, que é um NH4 com uma carga a mais. E esse NH4 com uma carga a mais, ele é chamado de amônio. Aí o que acontece? Coloco o símbolo do metal, vejo a carga que esse metal apresenta, ao lado desse metal com carga, você me coloca uma hidroxila, e o que eu faço com aquele número, com o número da carga, você inverte e você já tem a fórmula da base pronta. Todas as bases vocês vão fazer da mesma forma. Coloca o símbolo do metal, vê a carga que esse metal tem, inverte para virar o coeficiente da hidroxila. É assim que monta a estrutura de base. Professor, e como é que eu vou saber qual é o símbolo e qual é a carga? Calma que a gente vai chegar lá. Da mesma forma que, para você dar nome para uma base, você simplesmente vai utilizar hidróxido, preposição de, e um espaço para você colocar o nome do metal. Pronto. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio são as bases mais clássicas que você tem. Então, olha só. Para você montar, bota o símbolo, bota a carga que esse metal tem, inverte e você já tem a fórmula pronta. Para dar nome para uma base, não sei se você já percebeu, hidroóxido. Hidro, porque tem hidrogênio, óxido, porque tem oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Eu tenho um hidro do hidrogênio, óxido do oxigênio. Por isso que é hidróxido de e o nome do metal. Porém, agora tem uma parte que eu julgo ser importante. Quando você for mexer com esses metais da base, existem alguns metais que eu julgo ser bem, mas bem importantes. Começando com os elementos da família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Mais a prata, esses elementos sempre vão ter uma carga mais 1. Provavelmente, para você tentar memorizar esses metais alcalinos, tem várias frases, vou te dar uma sugestão. Li na caras que o Rubinho casou na França. Li na cama Robson Crusoe em francês. Tem várias frases que te ajudam a você memorizar os elementos da família 1A, mas não para por aí. Elementos da família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Mais o zinco, esses elementos sempre vão ter uma carga mais 2. Então, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. É ridículo, mas funciona bem. Esses elementos da família 2A mais o zinco, eles sempre vão ter uma carga mais 2. E para fechar os metais que vão me interessar, o alumínio, que vai ter uma carga mais 3. Esses metais que eu acabo de recitar são os chamados metais com cargas fixas. Cargas fixas.
você sabe exatamente aonde que você vai colocar o símbolo e sabe exatamente o X+. Se for elemento da família 1A e prata, é 1+. Se for elementos da família 2A, 2+. E se for o alumínio, com uma carga 3+. Tá, professor? E se não for um desses metais, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha que fazer a seguinte nomenclatura. CaOH2 e que você tenha FeOH2 e FeOH3. Aí você vai entender já já a lógica desse material. Percebam que essas três moléculas, o que elas têm em comum? OH no final. Toda molécula inorgânica que termina com OH é uma base. Como é que eu vou dar nomenclatura para essa base? Aí você vem aqui, ó, e escreve hidróxido, preposição de, e coloca o nome do metal, de cálcio. Como o cálcio ele faz parte da família 2A, apenas vou escrever hidróxido de cálcio, porque é um metal que tem carga fixa. Agora, percebam essas duas próximas bases, que o ferro ele não está presente nessa relação dos metais de carga fixa. O que eu vou ter que fazer com essa nomenclatura? Então, olha só. Como termina com OH, ela vai ser também um hidróxido. Então, eu vou ter hidróxido, preposição, e aí você coloca o nome do metal, que é ferro. O outro embaixo também termina com OH, também é um hidróxido. Hidróxido de, e também tem o átomo de ferro. Aí você para, analisa e veja. Nossa, professor, os dois nomes são iguais. Pois é, as nomenclaturas são iguais, mas as fórmulas são iguais? Não. E aí que vem a grande sacada. Toda vez que você tiver um desses metais que eu acabei de listar, simplesmente ele tem carga fixa, é só ele e acabou. Por isso que eu coloquei hidróxido de cálcio. Agora, como aqui o ferro ele pode se manifestar em duas cargas distintas, como é que você faz para diferenciar? Com algarismos romanos, ao final da nomenclatura, você faz a diferenciação. Então, aqui eu tenho um hidróxido de ferro 2, e aqui, como eu tenho um 3 aqui fora, vai virar hidróxido de ferro 3. Essa é a diferenciação. Professor, por que você não colocou aqui hidróxido de cálcio 2? Porque cálcio é um metal de carga fixa. Se você tiver qualquer um desses metais, não pode colocar nada depois do nome. Agora, em contrapartida, se você tiver um metal que não se enquadra aqui, obrigatoriamente você vai colocar uma carga em algarismos romanos. Ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2, titânio 2, titânio 4, chumbo 2, chumbo 4 e vai. Então, qual é o grande problema? Não, mas a parte mais complicada que você vai encontrar em base é que você precisa memorizar essas três linhas metálicas. 1A e prata mais 1, 2A e zinco mais 2 e alumínio mais 3. Esses são carga fixa. Hidróxido de rubídio, de cálcio, de alumínio e magnésio, sem nada atrás. Agora, não apareceu nenhum desses metais, coloque a carga em algarismos romanos. Embora exista uma nomenclatura mais antiga, mas eu posso ainda, no hidróxido de ferro 2 e ferro 3, colocar um prefixo oso para aquele que tem a menor carga e a terminação ico para aquele que tem a maior carga. Outro lembretinho para você lembrar disso aí. Aquele que tem mais, ele é mais rico, mais rico. E aquele que tem menos é ridículo, mas funciona, ele é mais pobroso. Ridículo, mas funciona. Aquele que tem mais é o mais rico e o que tem menos é o mais pobroso. Portanto, esse hidróxido de ferro 2, como ele tem a menor carga, ele poderia ser chamado também de hidróxido ferroso. E esse ferro que tem a maior carga, ele é mais rico, ele poderia ser chamado de hidróxido férrico. Quando o metal tiver duas cargas, obviamente vai ter uma maior, ico, e vai ter uma menor, oso. Macetinho lançado se ajudar. Então, olha só,
Nessa primeira aula sobre funções inorgânicas, preciso trazer para vocês como é que se monta o ácido e como é que se dá a nomenclatura para tal função. Lembra que você vai ter que lembrar desses 7 ácidos, eles são importantes. Tira um oxigênio oso, tira 2 oxigênios hiposo, tira todos os oxigênios, a terminação é hídrico. Agora a base é tranquilo. Ou você vai fazer a montagem... Aliás, acabei esquecendo, né? Vamos colocar um exemplo. Quero que você monte para mim o hidróxido de alumínio. Como é que ficaria a montagem do hidróxido de alumínio? Então, vamos fazer aqui na lateral. O alumínio é um Al. Qual que é a carga desse alumínio? Ele tem uma carga 3+. Aí você coloca a hidroxila, pega aquele 3 e inverte para cá. E como é que vai ficar o hidróxido de alumínio? AlOH3. Isso é a parte da formulação. Então, na hora que você vai fazer a montagem, bota o símbolo, vê a carga que o elemento tem. Professor, como é que eu vou saber a carga? 1A e prata mais 1, 2A e zinco mais 2, alumínio mais 3. Caso não pertença a esses metais, você obrigatoriamente vai ter um ferro 2, ferro 3, e aí fica fácil de fazer a devida nomenclatura. Então, perceberam? Não é um bicho de 7 cabeças, mas vocês têm que sentar e exercitar. Funciona bem. E aí, o que acontece? Para as próximas aulas, eu vou precisar de ácido e base para fazer a montagem dos sais. Mas as 2 primeiras funções estão devidamente ilustradas aqui. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Uma ótima semana e vejo você aí já na próxima revisão. Tchau, gente. Se cuidem.